Eu li o livro e no final de semana passado eu fui assistir ao filme A Empregada, que está viralizado. Geralmente eu nem gosto de ficar comentando tudo que é modinha. Parece que todo mundo tem algo pra falar. Mas esse assunto é muito caro pra mim, eu faço questão de falar. Principalmente porque eu vi a maioria das pessoas discutindo atuação, detalhes técnicos de roteiro, ou comparando livro e filme, que na maioria das vezes, gente, o livro sempre é melhor. Mas eu queria levantar outra bola da importância gigantesca desse tema vir à tona. Assim como eu levantei a mesma bola quando aquele É Assim que Acaba viralizou também na rede vizinha. Relacionamentos abusivos não são ficção exagerada. Eles existem e eles destroem vidas. Por outro lado, o conhecimento liberta, por isso que eu acho tão importante falar sobre isso. Se a gente tratasse esse tema com mais seriedade, eu não tenho dúvida de que muito mais pessoas despertariam para não viverem essa que provavelmente está no top 3 piores experiências no mundo de quem já teve um relacionamento abusivo, como é o meu caso. Eu vou ser muito sincera, se eu tivesse lido esse livro ou visto esse filme antes de ter vivido um relacionamento abusivo na minha vida, eu provavelmente pensaria coisas como: isso aí é muito exagerado, isso não acontece na vida real. Ou então, nossa, se acontece, quem se coloca nessa situação? Por que não sai? Que mulher burra. Até eu viver um relacionamento abusivo na minha própria pele e ficar chocada porque eu me considerava uma mulher minimamente forte, uma mulher minimamente independente, uma mulher minimamente esperta. Então, eu fiquei chocada quando eu vivi isso, por descobrir que isso é muito mais comum do que a gente imagina. E também fiquei chocada com a crueldade da manipulação, que é muito mais forte do que a inocência de uma pessoa desprovida e despreparada, desprovida da consciência do que é uma personalidade transtornada, do que é um desvio de caráter. Então, relacionamentos abusivos, eles acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. Quando eu vivi e eu resolvi expor na internet com o objetivo de alertar mulheres ou de mostrar que é possível sair, eu fiquei muito de cara com a quantidade de depoimento que eu recebi. Então, para quem não sabe, a história do livro, do filme, gira em torno de um homem com desvio de caráter, criado por uma mãe psicopata, e também ele acaba desenvolvendo, a psicopatia, e ele desenvolve essa habilidade impressionante de sedução e de manipulação. Então, aí está o primeiro ponto cruel dessa dinâmica. Pessoas narcisistas e psicopatas, eles costumam parecer príncipes encantados. Eles são atentos a tudo de detalhe que você dá na sua vida. Então parece que é aquele cara que, nossa, reparou em você. Eles são intensos, eles se mostram apaixonados, envolventes. Eles têm uma copy altamente sedutora. E justamente por eles não se envolverem emocionalmente de verdade, eles acabam se tornando mestres na manipulação. Do outro lado estão as mulheres, na maioria das vezes é mulher, tá? Mas pode ser outra dinâmica, mas enfim. Do outro lado, do lado da vítima, tá? As pessoas emocionalmente fragilizadas que acabam presas nessa dinâmica de dependência emocional, confusão, culpa e medo. Então, se você sente isso no seu relacionamento, esses sintomas, confusão de quem tá certo e quem tá errado, culpa e medo, você pisa em ovos no seu relacionamento, altamente provável que você está num relacionamento tóxico. Tirando a parte da violência física, pelo menos tirando a parte da violência física mais intensa, eu vivi exatamente isso. Um relacionamento muito intenso que surgiu do dia pra noite na minha vida, num momento que eu estava emocionalmente fragilizada. Tinha acabado de pedir demissão do CLT, tinha acabado de começar a empreender e tinha acabado de terminar um relacionamento muito longo. E aí apareceu um príncipe encantado, apaixonado, me prometendo um conto de fadas interessante, culto, conversa boa. E aí começou a minha história. O que eu vivi? O relacionamento abusivo, ele é o oposto da paz. Ele é céu e inferno. Às vezes, no mesmo dia, você vive esses dois extremos.
Esse manipulador, ele cria essa dinâmica justamente como mecanismo de desestabilização emocional da outra parte. Então, o que começa como um conto de fadas para fisgar, para apaixonar a outra parte, rapidamente se transforma em mentira, manipulação, ciúmes doentio, cobrança excessiva. Eu vivi, cobrança excessiva pela magreza. Igual aparece no filme o cara olhando a raiz da mulher, comigo era a unha em dia, controle excessivo de roupas, de horários, de companhias, de falas, até outras situações presentes no filme, como medicação de psicóticos. E talvez o mais chocante de tudo tenha sido perceber que depois que eu vivi, e aí eu fui estudar, eu li no Google a descrição exata do que eu tinha vivido. Ou seja, o que te parece uma história pessoal, única, íntima, na verdade é um padrão, nomeado, explicado e repetido milhares de vezes por todos aqueles que compartilham esses diagnósticos similares, de psicopatia, sociopatia, narcisismo e outros transtornos de personalidade. Aqui, portanto, entra a primeira bola que eu queria levantar, que conhecimento liberta. Para todas as áreas da vida, no relacionamento não é diferente. Então é importante que a gente valorize esse conhecimento, tanto de nós mesmos, para a gente encontrar as nossas brechas de carência, de traumas e de inseguranças, que são prato cheio para atrair gente com transtorno de personalidade. Fraqueza emocional para esse tipo de gente é tipo sangue para tubarão, sabe? Você se machuca no mar e o tubarão fareja o sangue de longe. Então, a gente tem que pensar que eles são especialistas nisso. Eles vivem disso. Eles são obcecados por cada dia aprimorar mais as técnicas deles de identificação e persuasão dessas suas presas. Além disso, a gente não pode ignorar o estudo da mente humana. Ainda que sejamos pessoas com nível de autoconhecimento alto, é importante a gente estudar o mínimo de comportamento e de psique humana, porque com diagnóstico patológico ou não, a gente vive num mundo de relação humana. Então é preciso fazer o que está no nosso alcance para a gente filtrar bem quem vai dividir o nosso espaço com a gente. Essa expansão de consciência, ela muda tudo. Ela protege a gente, ela amadurece a gente. Ela faz você nunca mais se colocar no mesmo lugar, na mesma situação. É importante falar também que nem todo relacionamento tóxico envolve uma patologia. Às vezes, ele é fruto de pessoas emocionalmente imaturas, feridas, inseguras, com traços de narcisismo, de narcisista, sem necessariamente um diagnóstico clínico. No meu caso, eu vivi um relacionamento com um narcisista, com um diagnóstico dado pela própria psiquiatra, em questão e histórico familiar pré-existente. Agora eu vou chegar no segundo ponto sobre o tema. Depois de tudo que eu vivi, que de longe foi a coisa mais difícil, mais dolorosa da minha vida, seria muito comum eu contar apenas o que o outro me fez. Seria comum eu xingar o meu ex, seria comum dizer que eu tenho trauma disso ou trauma daquilo. Eu acredito em tudo isso, mas tem algo que eu acredito mais ainda. Num mundo de seres humanos, pessoas que erram, que aprendem, que evoluem, é muita ignorância falar só do erro do outro sem olhar para si. Na verdade, não é nem só ignorância, é inútil. Estamos todos dando o nosso melhor. E se o melhor do outro é ruim, que ele não nos contamine. Eu demorei bastante tempo para perdoar esse meu ex, não publicamente, não para ele, mas dentro de mim, eu comigo mesma, tirar a mágoa de dentro do meu coração, porque mágoa nada mais, nada menos é do que má água. Má água é água podre, apodrece e fede onde ela está parada. Não é fácil perdoar, dependendo do nível de dor que o outro causou, mas é preciso perdoar para a gente se libertar. E o pensamento que me fez perdoar foi simplesmente ser muito honesta com a pergunta que eu me fiz, que era: será que no contexto dele, o histórico dele, a família que ele teve, assim como no filme, eu, Betina, estaria me saindo melhor?
No filme, a mãe do cara é sociopata. Ele herdou isso. Quando se trata de transtornos psicológicos, a psicologia e a psiquiatria, elas trabalham com o modelo biopsicossocial, ou seja, existe a herança que causa predisposição e aí o ambiente vai ativar ou não essa predisposição. Alguns transtornos, eles têm essa hereditariedade moderada a alta, como o transtorno da personalidade antissocial, o narcisismo e o borderline. No caso do meu ex, foi hereditário. O contexto familiar era muito triste, muito pesada a história da família. Ou seja, eu me perguntava, será que eu, que mesmo vindo de um lar cheio de amor, tenho meus graves defeitos, será que eu, no lugar dele, com a família dele, estaria me saindo melhor? E essa é a bola que eu quero levantar. A utilidade tá em a gente se munir de auto e conhecimento humano para a gente ganhar consciência sobre os riscos relacionais desse mundo e depois disso, tendo vivido isso ou não, a gente se responsabilizar por perdoar e por a gente melhorar para não viver mais isso, para não atrair mais isso. Você não é culpada por estar ou por ter vivido um relacionamento abusivo, mas nós somos responsáveis por curar o padrão que nos levou até ele. Então, as pessoas e as situações, elas surgem como uma oportunidade de revelação de quem a gente é, de onde a gente está ferido e onde a gente pode, onde a gente tem a oportunidade de crescer. Enquanto a gente se vitimiza e aponta o dedo, a gente perde a maior oportunidade de todas, que é a nossa própria evolução. Então, nem todo mundo sabe, mas a minha relação de profunda paixão pelo Ceará tem muito a ver com a minha história. Eu ia me casar lá. E eu desisti desse relacionamento 2 meses antes dessa festa. Eu poderia nunca mais pisar lá, ter trauma de lá. Mas eu escolhi o caminho do ressignificar. Eu poderia ter jogado a dor para debaixo do tapete, mas eu escolhi encarar de frente esses meus traumas, passar por esse processo longo de autoconhecimento e espiritualidade. E hoje eu sou apaixonada pela minha história, pela minha superação, pela minha história que é imperfeita, cheia de altos e baixos, da forma como ela é, mas muito real e com muita coragem. Então, cuidado para não estar mantendo um relacionamento abusivo com você mesma, se vitimizando, se diminuindo, continuando no lugar da dor, sem trazer utilidade para essa dor. Cuidado para não estar alimentando mais os seus medos e as suas sombras do que as suas forças e o seu poder de aprender e evoluir. Traumas não são troféus, eles são muros. Muros que te impedem de viver o próximo nível da sua vida. Eu amei o fato desse filme ter viralizado. Eu ainda não li a continuação, mas eu gostaria muito de ver na história da continuação o perdão e a cura de todos os lados dessa história. Porque a vingança não é o caminho que a nossa alma pede para seguir. E você leu? Você viu o filme? Você gostou? Me conta aqui.